Muitos municípios piauienses estão com dificuldade para garantir recursos para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Para falar mais a respeito desse assunto, eu vou acionar Gorete Santos. São 80 municípios em situação crítica. Está ao vivo, Gorete. Boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, novamente a você e a todos. Olha, muitos municípios também não pagaram ainda a primeira parcela, né? O argumento da PPM, já vem falando isso há bastante tempo, é a questão da principal fonte de receita, que é o FPM, né? Para se ter uma ideia, os recursos recebidos agora em 2018 seriam referentes ao mesmo valor de 5 anos atrás. A gente continua falando desse assunto agora com o presidente da PPM, Gil Carlos, está aqui ao meu lado, e pode trazer para a gente as informações acerca dessa situação crítica que muitos municípios estão vivendo, se já há uma alternativa para tentar cumprir com esse pagamento dos servidores. Boa tarde. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, piauiense. Essa informação que a Gorete passou é informação importante para que os piauienses entendam, compreendam a situação financeira dos municípios. O Fundo de Participação dos Municípios é a principal fonte de receita da maioria absoluta dos municípios brasileiros, não somente do Piauí. E, como disse e ressaltou a Gorete, hoje o que os municípios estão recebendo são os mesmos valores nominais do que receberam em 2013, há 5 anos atrás. Porém, a inflação nesse período beira aos 40%, então esse dinheiro vale hoje menos 40% do que valia em 2013. Portanto, isso explica por si só a dificuldade dos municípios manterem as suas despesas fixas, entre elas a mais importante é a despesa de pessoal, dos funcionários. Ainda assim, nós fizemos um levantamento aqui na PPM, ouvimos os 224 municípios. E esses municípios, felizmente, têm uma prática de pagar o 13º salário no mês de aniversário do servidor. E hoje, 85% dos municípios já pagaram a metade do salário mínimo, metade do 13º salário. Aí estamos na expectativa de que os municípios consigam honrar, portanto, a outra parcela restante, ou seja, a outra metade, agora em dezembro. Em dezembro, dia 7, portanto, amanhã, haverá um dinheiro que é um dinheiro a mais para os municípios, que é 1% a mais de FPM. Isto foi uma conquista do movimento municipalista nacional, que garantiu de que os municípios tenham direito a esse adicional do FPM, exatamente para fazer frente a essa despesa que é o 13º salário, porque nós só recebemos 12 parcelas de FPM, só 12 parcelas, e tem 13 salários a serem pagos. Com esse 1% adicional em dezembro, que deve cair nas contas de cada município do Brasil e do Piauí, isso deve permitir que os municípios consigam honrar esse restante do 13º salário, ou seja, os 50% que ainda falta para completar. 15% dos municípios do Piauí têm dificuldades hoje de pagar o 13º salário, ou seja, não pagaram ainda a primeira parcela, que é a prática dos 85%, e provavelmente terão dificuldade de pagar o todo agora no final do ano. Esses municípios correm o risco, portanto, de atrasar de fato o 13º salário a que os servidores têm direito. Bom, presidente, falando nessa questão dessa dificuldade toda, a gente viu ontem a aprovação na Câmara dos Deputados, né, de um projeto de lei complementar enviado pelo Senado, que traz uma flexibilização na lei de responsabilidade fiscal, ou seja, permitindo aos municípios que pudessem adquirir recursos, né, fazer transferências em linhas de créditos, mesmo estando com os gastos com folha de pessoal acima do que determina a lei. Inclusive, está sendo alvo de bastante crítica em função de, digamos assim, descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Por outro lado, os municípios acreditam que poderia ser uma solução. Qual a avaliação da PPM em relação a isso? Nós somos favoráveis, foi um avanço para o Brasil a lei de responsabilidade fiscal, né? A responsabilidade fiscal ainda aprovada no governo de FHC. Foi importante para o equilíbrio fiscal dos estados e municípios e da própria União. Acontece que nós só podemos gastar, aplicar da receita própria com o pessoal, no máximo, falo nós, os municípios,
no máximo 54%. Acima disso, estaríamos ferindo esta lei e, portanto, teríamos sanções da lei, né? E uma delas seria bloqueio de contas, inclusive. 54% é o limite. Mas veja, nós não podemos modificar rapidamente o salário de servidor. Se a receita cai, esse índice de 54%, ele sobe automaticamente. Eu acabei de citar agora que os municípios estão recebendo este ano tem o mesmo valor de que recebeu em 2013, valor nominal. E o salário mínimo subiu 40%. Né? O piso nacional do professor, desse período, subiu quase 60%. Mas a receita não aumentou. Então, isso imediatamente acontece um desequilíbrio. A lei que foi votada ontem na Câmara e está aguardando já a sanção do presidente, ela tem umas condicionantes. Essa lei será flexibilizada se de fato houver queda de receita, queda significativa de receita que impacte nesse índice de pessoal contra a vontade do gestor e que o gestor também demonstre que não fez contratações abusivas, não fez gratificações também, às vezes, exageradas, que possam, assim, de fato, trazer repercussão significativa na folha de pagamento. Ele precisa mostrar, de fato, que são problemas que aconteceram contra a decisão do prefeito e dos gestores e que, assim, levaram essa modificação do índice de pessoal. Olha, estados como o Paraná, vou citar aqui, piauienses, que é um estado rico, em dados recentes do último quadrimestre deste ano, porque esse índice de pessoal é avaliado pelo Tribunal de Contas a cada 4 meses, quadrimestralmente, portanto, o Paraná, um estado rico, com cidades que têm receita própria melhor do que o Piauí, lá cerca de 60% dos municípios estavam com índice pessoal acima do permitido. Então, veja que está acontecendo em todo o Brasil, mesmo em estados que têm uma economia mais desenvolvida. Isso mostra que é um problema nacional em razão da crise econômica grave que o Brasil atravessa e que tem impactado de maneira significativa nas receitas dos entes públicos, municípios, estados e União. Portanto, a lei, o legislador, ou seja, tanto os senadores quanto os deputados, estão atentos a essa situação. Não é que a lei vai permitir agora a farra de contratações de servidores, né? Mas vai flexibilizar no momento em que se prove de fato de que, em razão de crises econômicas, contra a vontade dos gestores, houve esse decréscimo na receita própria que impactou no índice de pessoal. Muito obrigada, então, presidente da PPM, Gil Carlos, portanto, trazendo informações a respeito dessa dificuldade, Joelson, dos municípios pagarem, né, o 13º salário, a segunda parcela principalmente. Okay. Joelson.